se recontar e trilhar pelas pedras espinhas em busca da luz e da paz que só gozam aqueles que sentem. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte da vida na terra e na eternidade. Abençoa em muitos corações a imensa saudade. Verde com seu corpo e sua nuvem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade, sublime ponte da vida na terra e na eternidade. Abençoa em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua nuvem da humanidade. Fiel servo, instrumento de Deus, doce exemplo de amor. Força amiga que... Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Feliz para ver esse povo que estava sumido, Edith, Alice, a Mary também, né? O Wellington está aí sempre com a gente. Boa noite. Então, a Mary fugiu na semana passada, então hoje ela vai fazer a prece de abertura. Tá sem som, Mary. Tá sem som. Oi, agora tá, né? Tá. Sim. Meu Senhor e meu Deus, ensina-me a prece, ensina-me a gratidão, ensina-me o pedido. Obrigada, Senhor, pela semana, obrigada pelos problemas, obrigada pelas alegrias, obrigada pelo trabalho, obrigada pelo alimento físico, pelo alimento espiritual, obrigada por tentar entender coisas difíceis de entender. Obrigada, Senhor, por estar aqui, por estar compartilhando esse estudo tão importante e de grande utilidade para a gente colocar um pouco mais de espiritualidade no dia a dia. Obrigada, Senhor, pelas pessoas com quem eu convivo aqui, pela paciência de todos. Senhor, ilumina as palavras das leituras, ilumina as explicações, clareia o entendimento de todo mundo para que a gente possa se tornar pessoas melhores, agir de acordo com tudo que a gente está aprendendo, com o que a gente está tentando entender. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Que assim seja. Amém. E qual que é mesmo? O capítulo é 82, Madeiros Secos. 82. Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. 82, Madeiros Secos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Jesus, Lucas, capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência.
que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida. Em cada experiência, necessitamos de processos novos do serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros, quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites de nossa imaginação. Como o tronco sublime da vida sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Alguém que pode ajudar a interpretar aí? Não, mas diz o que você achou do texto primeiro mesmo. Eu acho assim, que Jesus, né, com toda a divindade, com toda a bondade, tudo de certinho com ele, tudo bom, como que ele sofreu apesar disso, né? Então, aqui fala que com ele foi tanto que foi maldade, né? Agora, a gente, quando a gente passa por umas provações, a gente passa por problemas, coisas difíceis, né, na vida, não é porque Jesus está castigando a gente. Eu acho que é um pai que está educando. Igual a gente, para educar o filho, às vezes você tem que punir, você tem que zangar. Então, é natural que a gente passa as dificuldades no trajeto da vida da gente, para a gente crescer, para a gente melhorar. Então, aqui fala, né, a tragédia como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos, né? Então, a gente precisa sofrer, né, por assim dizer, para a gente dar valor às outras coisas, para a gente melhorar. Então, eu acho que é mais ou menos assim. Eu tenho muita dificuldade assim de ver o meu do lado, as pessoas de quem eu gosto muito, as pessoas que eu amo, ver sofrendo. Tenho muita dificuldade. Aí eu não vejo aquilo como uma coisa natural. Aí eu caio de joelho mesmo, começo a rezar e peço. Às vezes a minha consciência pesa porque eu acho que eu peço demais, sabe? Eu peço assim, peço com muita fé. Então, Nossa Senhora, meus filhos, meus irmãos, então aquilo, se eu vejo uma pessoa passando por um problema grande, eu não encaro aquilo, eu não consigo ficar indiferente, sabe? Eu fico, não vejo aquilo como uma coisa educativa às vezes. Aí eu acho que às vezes é até passar a mão na cabeça, às vezes, aí eu acho que eu erro, entendeu? Mas eu entendo que não é igual em criança, né? Eles falavam, não faz isso que Deus vai te castigar. Deus não vai castigar, Ele quer que a gente passe por aquilo para a gente aprender, né? É igual a gente educa filho, aí não sei. E esse madeiros secos seria a gente, né, sem a seiva divina, né? Sem aquela grandeza espiritual que a gente está, né, muito, muito, muito aquém disso, né? Então, talvez o sofrimento, esse seco, comece a ter uma seivinha, né? Para a gente crescer. Então, não sei se é mais ou menos isso, se eu entendi direito. Alguém pode ajudar. Eu acho que você entendeu direito, sim, Meire. É exatamente isso. Na realidade, Jesus representa essa videira, ou seja, a videira, ela tem as raízes, ela se nutre, né? E ela
é que vai alimentar os galhos. Então, nós somos madeiros ressequidos, porque nós, de nós mesmos, nós não temos ainda essa essência, essa energia divina que provém do Criador. Só quando a gente está realmente unido a Ele, quer dizer, quando nós estamos empenhados num trabalho edificante, seja ele qual for, seja em que linha for, mas toda vez que nós nos empenhamos para ser criaturas do bem, e buscamos essa essência divina, aí nós nos nutrimos dele. Ele deixa claro que sem ele nós seremos madeiros ressequidos. Então, como nós ainda não temos esses méritos, ou seja, como nós ainda trazemos uma série de débitos a corrigir e de tendências a educar, né, digamos assim, o que não podemos esperar nós que temos coisas a corrigir? Porque, como você disse, ele não tinha nada a corrigir. Ele era divino, como diz Emmanuel, ele é divino desde milênios, ou seja, desde que a formação da Terra foi presidida por ele, ele já era, né? Quando ele diz na Bíblia, antes, né? Antes que a Terra fosse, ele é, ou seja, ele já era o Cristo, né? Então, se a ele que nos trazia aquilo tudo, que era divino em si mesmo, nós fomos capazes de apedrejar, de achincalhar, de crucificar, o que a gente vai esperar para nós? Mas ele é tão misericordioso que ele sabe que a gente não tem a capacidade de suportar grandes provações. Então, ele vai nos dando as provações, assim, elas são meio que gradativas, para que a gente vá aprendendo e vai se fortalecendo. A cada uma que a gente supera, a gente vai se fortalecendo, né? E vai se tornando apto a enfrentar outras provações mais difíceis, né? Quem está esperando, a gente tinha aquela ilusão de que a gente melhorando, fazendo as coisas direitinho, a gente ia encontrar o paraíso, né? Ia ficar lá, uma boa, sem... Aí hoje a gente sabe que não. Quanto mais a gente for crescendo, mais vamos tendo a necessidade de trabalhar com maior intensidade, com maior afinco, porque a gente vai compreender o quanto nós somos devedores desse Pai de amor, né? Que é muito... Somos muito devedores. Alguém gostaria de tecer algum comentário? Não? Glorinha, seja bem-vinda. Chegou insana, tudo bem? Então, estamos aí. Então, vamos para os mensageiros. Nós estamos no término do capítulo 19. Alfredo está falando sobre a terapia do sopro curador, né? E nós paramos nos círculos carnais para que o sopro se afirme. Quer começar, Verônica? Começo nesse parágrafo mesmo? Pode ser, não sei se... Tá. É porque o outro é bem longo. Uhum. Mas se quiser fazer a leitura do outro só para o pessoal se alinhar um pouquinho, Tá. pode Só ser. a Teve leitura, muita então. gente que não estava presente. Como o passe, que pode ser movimentado pelo maior número de pessoas, com benefícios apreciáveis, também o sopro curativo poderia ser utilizado pela maioria das criaturas com vantagens prodigiosas. Entretanto, precisamos acrescentar que, em qualquer tempo e situação, o esforço individual é imprescindível. Toda realização nobre requer apoio sério. O bem divino, para manifestar-se em ação, exige a boa vontade humana. Nossos técnicos do assunto não se formaram de pronto, exercitaram longamente, adquiriram experiências a preço alto. Em tudo há uma ciência de começar.
São servidores respeitáveis pelas realizações que atingiram, ganham remuneração de vulto e gozam enorme acatamento, mas, para isso, precisam conservar a pureza da boca e a santidade das intenções. Compreendendo o interesse de que suas palavras despertavam, continuou o administrador depois de pequena pausa. Nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Por intermédio dele, poder-se-á transmitir, também na crosta, a saúde, o conforto e a vida. E como Vicente e eu não pudéssemos ocultar a perplexidade, Alfredo considerou: isso não é novo. Jesus, além de tocar naqueles a quem curava, concedia-lhes por vezes o sopro divino. O sopro da vida percorre a criação inteira. Toda a página sagrada, comentando o princípio da existência, refere-se a isso. Nunca pensaram no vento como sopro criador da natureza? Quanto a mim, desde o ingresso em Campo da Paz, fui ali recolhido em péssimas condições espirituais, tenho aprendido maravilhosas lições neste particular. Tanto assim que, chefiando esse posto, tenho incentivado, com as possibilidades ao meu alcance, a formação de novos cooperadores nesse sentido, oferecendo compensações aos que decidam iniciar a tarefa de especialização, nem sempre fácil para todos. Quer comentar essa parte toda? É um longo trecho. Bom, aqui o que eu destaco, né, é que quando ele vai falar sobre essa possibilidade, sobre essa terapia, explicar para o André, né, e o Vicente, que ela até poderia ser uma terapia utilizada pelos encarnados, mas que para ser uma terapia com êxito, seria imprescindível que o homem tenha um estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal e a mente reta, interessada em auxiliar. Aí eu fiquei pensando quem poderia fazer isso de forma rotineira, né? Eu acho que aí, né? Como processo terapêutico, né? Porque eventualmente nós empregamos essa terapia até intuitivamente. Então, precisa realmente de uma educação moral e espiritual bem rígida para que se pudéssemos usar, né, como se fosse um tratamento mesmo, de forma rotineira, né? Porque é como se você fizesse uma transfusão direta da energia, quer dizer, pelo sopro, né? Sai. Então, você teria que ter, como ele disse, o estômago limpo, ou seja, uma pessoa que tenha educação alimentar, né? Séria. Aí depois vem o pensamento, né? Educado no bem, trazer nobres sentimentos, quer dizer, eu acho que para nosso né? dia a dia é um pouco difícil, né? A mente reta, mais difícil, né? Porque para a gente conseguir domar os pensamentos que nos assaltam, a gente precisa de uma disciplina mental bem que estamos ainda um pouco longe, né? De possuir. É verdade. Mas repara que você vê que ele acha importantíssimo essa terapia e ele incentiva a formação. Ele diz que não é fácil, porque, repara, é um exercício de disciplina muito rigoroso. Você tem que limpar o coração de todos os sentimentos que não forem elevados. Então, isso já exige da gente um esforço muito grande. Você vai ter. Imagina, a gente que às vezes tem vontade de fazer uma crítica, mas você não pode fazer nem pensar, né? Porque às vezes a gente não faz, mas no fundo você pensa, né? Nem pensar. Então, não pode alimentar mágoa, ressentimento, melindre, essas coisas todas tão humanas, né? E se dedicar ao exercício dessa terapia.
Aí ele fala das compensações. As compensações são de nível espiritual, né? Em termos de você poder ser secundado por entidades superiores, né? Por energias, eu entendo que seja assim, né? E eu achei interessante o vento. Eu sou apaixonada pelo vento, sou apaixonada, mas o vento como sopro, né? Porque é um sopro divino. Ele limpa, ele fecunda, não é? Ele fecunda, espalha, né? Permite a fecundação de muitas plantas e aí a limpeza da natureza, né? Então aí ele vai falar até do vento como esse sopro, né? Nunca pensaram no vento como o sopro criador da natureza? E aí eu acho que é muito interessante tudo isso. Até se você for parar para pensar na palavra espírito, ela, na verdade, eu esqueci, não sei se é em hebraico, se é em grego, mas ela é como se fosse o sopro, né? É um sopro. É como se fosse, não, a palavra quer dizer sopro mesmo, entendeu? Mas Então, nós somos um sopro do Criador. Agora, pensa bem, é porque a gente tem a mania de levar tudo ao pé da letra. Mas aí você começa a ver sentido quando, na história bíblica, ele construiu Adão de barro, não é isso? Aí soprou e deu vida. Ou seja, ele foi construído de matéria que ela, quando termina a sua função, ela se decompõe e volta para a terra. Mas na hora que ele dá o sopro criador, que ele é alma. permite que o espírito penetre aquela matéria, ele dá vida, ele dá a essência divina, não é? E aí, dessa costela do Adão, ele cria a Eva, ou seja, dessa criatura poderão sair outras criaturas, né? Aí a gente começa a ter assim uma reflexão diferente daquilo que a gente aprendeu durante a vida toda ao pé da letra, porque a gente sabe que tudo na Bíblia é uma metáfora, né? É um sentido figurado. E aí a gente começa a entender, não é, Glorinha? É o sopro como criação divina, né? No caso, nesse caso aí, né? Como É. o próprio espírito. Bom, quer continuar, Glória? Continuo, sim, Pepita. A esse tempo, Ismália recebia algumas colaboradoras de importância, que se preparavam para a tarefa. Impressionado com o que ouvira, acompanhei de perto as providências que se organizavam. Encontrando-me, porém, mais a sós com Aniceto, transmiti-lhe minha enorme surpresa, respondendo-me ele em tom confidencial. Esquecem-se vocês de que a própria Bíblia, aludindo aos primórdios do homem, narra que o Criador assoprou na forma criada, comunicando-lhe o fôlego da vida. Referindo-nos aos nossos irmãos encarnados, faz-se preciso reconhecer, André, que mesmo partindo de homens imperfeitos, mas de boa vontade, todo sopro com intenção de aliviar ou curar tem relevante significação entre as criaturas, porque todos nós somos herdeiros diretos do divino poder. Aliás, é necessário observar também que não estamos diante de uma exclusividade. Você, por certo, passou muito ligeiramente pelo nosso Ministério do Auxílio. Temos ali grande instituto especializado nesse sentido, onde nobres colegas se votam a essa modalidade de cooperação. No plano carnal, toda boca santamente intencionada pode prestar apreciáveis auxílios, notando-se, porém, que as bocas generosas e puras poderão distribuir auxílios divinos, transmitindo fluidos vitais de saúde e reconforto. Esperava que Aniceto prosseguisse,
mostrando-me as qualidades magnéticas do sopro. Mas Alfredo acercara-se de nós, operoso e solícito, exclamando: estamos no momento destinado aos trabalhos de assistência e oração. Segui-lo-emos com prazer, respondeu-se nosso instrutor, sorrindo. Era necessário interromper a lição, atendendo a deveres diferentes. Bom, então aqui, né, ele vai falar aquilo que você falou sobre essa metáfora, né, da criação do ser humano, né, do primeiro homem, né, que Deus teria soprado as suas narinas e ele ganhou vida, né? Mas aqui eu estava lendo uma coisa que eu achei interessante, que nós usamos essa modalidade, vamos dizer assim, de magnetismo muito instintivamente, né? Então o Jorge Larrat ele exemplifica das mães, não é? Quando a criança se machuca, a mãe na hora ela pergunta onde está o dodó, né? Sopra, né? Então nós temos instintivamente, né, utilizamos, né, sem termos talvez até consciência de que estamos fazendo isso, a intenção de curar pelo sopro, né? Mas realmente como terapia magnética, né, além de tudo que já, né, foi falado, né, que a Verônica falou, né, sobre essa pureza, não é, em vários níveis, né, no nível físico, né, cuidando da alimentação, da higiene, né, e no campo mental também, porque a gente sabe que essa terapia, como ele fala aqui, você está doando de você, né? Porque quando você está dando o passe ali, o passe magnético, né, e você tem ali a assistência espiritual, né, dentro da casa espírita ou não, muitas vezes você ali não tá sozinho, mas o sopro, né, eu acho que você carrega, né, muito mais de você, da sua energia pessoal, né, do seu magnetismo mesmo para aquela criatura, né? Quer dizer, eu nunca vi esse tipo de terapia dentro de uma casa espírita. Talvez haja casas que, né, que até que se utilizam, mas aqui o Aniceto fala que se nós tivéssemos noção, né, e tivéssemos toda essa intenção pura, né, a gente poderia operar maravilhas, né, com esse auxílio magnético, né, aos encarnados, né? Mas é isso aí, precisaria um equilíbrio assim muito muito grande, né? Além de uma intenção muito também a intenção mesmo de oferecer ali aquele amparo, né? Aquele socorro, né? Mas é isso, podem falar isso. Bom, alguém gostaria de falar mais um pouco sobre essa terapia do sopro curativo ou não? Não, a gente prossegue aqui a nossa leitura, no capítulo 20, Defesas contra o Mal. Alice, quer ler um pouco ou você está sem esse livro? Um pouco livre. 20. Defesas contra o mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado
identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem consagrada, por certo, ao serviço de resistência, o baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente, a torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas, identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. Paro ou vou? Não, é só uma narrativa, acho que dá para você continuar mais um pouquinho. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhe causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui, igualmente, como ovelha em meio de lobos, e, embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem, todos eles, ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Deus meu, vou ou fico? Pode acabar só esse Deus meu aí. Ah, tá. Deus meu, exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Então, quer comentar, Alice, alguma coisa dessa leitura? Comenta você aí, comenta alguém. Quem gostaria de ajudar a Alice no comentário dessa leitura? Você me ajuda. Não, é porque as pessoas, hoje mesmo, ainda há pouco, tive uma conversa com a minha sobrinha Rosana, falando sobre negócio de arma, essas coisas, e a gente, às vezes, confunde muito as coisas. A gente vai ver nesse capítulo uma posição muito importante em que ele vai falar dessas armas, todo esse esquema de segurança em que envolve armas que, para eles, quer dizer, eles são eletromagnéticas, eles podem provocar uma série de sensações, de medo, de pânico, ele vai explicar isso, e ele vai dizer o seguinte: enquanto não estamos no reino do amor, temos que estabelecer o reino da justiça. E eles estão no meio de uma região onde o mal predomina. E, automaticamente, esses irmãos vão fazer de tudo para assaltar esse posto de socorro, esse posto de trabalho. E aí eles têm a obrigação moral de defender essa unidade de trabalho. Então, esses armamentos que chegam a aparecer, quer dizer, o André Luiz e o Vicente ficam espantados, mas como? Mas não é só, digamos assim, a gente fica imaginando, não, vamos rezar que a gente resolve tudo rezando. E aí a gente vê a justiça operando e os mecanismos que têm que ser impetrados para que o mal
possa ser contido, o mal possa ser contido. E é isso que a gente vai ver aqui, né? Mas ele vai continuar, vai explicar melhor, vai ser a fala dele, que é melhor que a minha. Então, a gente vai dar um prosseguimento, que aí ele vai, quer continuar, Wellington? Continuo sim. Ah, meu amigo, fala o Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e às contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu. Na crosta, nossos irmãos, menos felizes, lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes paixões, talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Vamos dar uma Dá uma paradinha, parada? Wellington? Uhum. Essa parte ele vem explicar justamente o desequilíbrio dos irmãos desencarnados que ele cita no parágrafo anterior, né? Como ele fala que são irmãos consagrados ao mal, que é uma organização vastíssima, são perversos, criminosos. Ele usa até o termo diabólicos, né? Criaturas do mal mesmo. São entidades verdadeiramente diabólicas, voltadas para o mal. E aí ele explica que essas criaturas não são muito diferentes de nós encarnados. A diferença é que lá o espírito consegue perceber com muito mais clareza o que para nós ainda está encoberto. Nós temos os sentimentos e o pensamento. Ele já consegue ter esses sentimentos lá. Ele diz que os criminosos que nos fazem vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos, ele vai falando várias características deles, são adversários aqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutário dos divinos bens, e mesmo assim nós não valorizamos. Nós utilizamos, nós destruímos. Pode falar. Não, é porque o que ele quer, o que ele se espanta é porque as pessoas, uma vez desencarnadas, que já sabem que a vida prossegue, que existe uma lei de causa e efeito,
Se elas já têm essa noção, porque elas estão do lado de lá, porque vamos dizer que quem está aqui, vamos aproveitar a vida, porque a vida é uma só, então ele não tem essa certeza, então ele se dá, né? Aí ele vai dizer que não. Na realidade, nós aqui, nós sabemos que a gente chega ao mundo sem trazer nada. E todos nós sabemos que mal começamos a vida aqui, nós já estamos em contagem regressiva para a partida. Né? Isso todos sabemos. E, no entanto, e que vamos embora e não levaremos absolutamente nada do que... E, no entanto, gastamos a vida inteira, como ele disse, para escravizar os outros, para fomentar atitudes criminosas, para termos hegemonia, para angariar recursos, acumularmos patrimônio e tudo isso. Então, aí ele diz, será que a gente não sabe que quando a gente partir, quer dizer, será que essas pessoas não têm um histórico dos seus antecessores, de que estão todos, digamos, num túmulo e que não puderam levar nada? Então, por que somos capazes de cometer crimes para poder assambarcar patrimônios, para poder alcançar o poder ilicitamente? Por que podemos fazer tanta coisa? No fundo, nós sabemos, em sã consciência, todos nós temos em nós a centelha do bem e do mal. E toda vez que nos desviamos, o sininho toca. É porque, às vezes, a gente está tão amortecido que a gente abafa e não quer nem ouvir o sininho tocando, mas o sininho toca. A gente sabe quando não está procedendo direito. Alguma coisa nos acusa. E aí, então, ele diz que o fato de estar desencarnado não muda nada, porque a rebeldia, na realidade, é do espírito. Ele está desencarnado, mas ele não quer se submeter à lei. Então, para ele não se submeter à lei, para ele não capitular, ele prossegue naquela atitude tirânica. E aí eles montam organizações das sombras com verdadeiras lideranças. Verdadeiras lideranças. Às vezes, eles ficam esperando líderes que estão encarnados para que eles aportem ao plano espiritual. Muitas vezes, eles vão acordá-los para, novamente, que eles possam assumir as lideranças trevosas. São aguardados com ansiedade por essas lideranças, porque são mentes, às vezes, extremamente apuradas, extremamente aguçadas no desenvolvimento de técnicas da maldade, né? Da sagacidade. Então, que a gente não tenha essa ilusão. E nós sabemos, quem já leu assim as outras obras do André Luiz, Alice e a Meire, que estão assim, devagarinho, indo, não leram. Mas quem já leu os livros que vêm à frente, a gente vai ver que essas lideranças, eles se dão assim, se organizam para escravizar as mentes culpadas que são colhidas desprevenidas, se tornam escravos, são assim, né, escravizadas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e por isso que, por mais que a gente tenha errado, a gente tem que recorrer a Deus, né? Reconhecer essa paternidade, buscar essa ajuda para nos livrar das garras da tirania dessas lideranças das sombras, porque elas são realmente, como ele diz, mentes diabólicas, eles são perversos. E olha, às vezes eles levam milênios para despertar, para capitular para o bem, para se dar conta que o mal não compensa. A gente vê isso em Libertação, né, com o processo de Gregório, uma liderança do mal que cria uma cidade, né, como se fosse um papado, né, e é uma coisa assim bem, vou dizer assim, bem sinistra, né? Nesse livro, o André Luiz ele mergulha mais fundamente no que é a realidade das sombras.
que a gente não se dá conta. Nós andamos assim tão livres e soltos que a gente não tem ideia de quanto trabalho a gente dá para muitas vezes sermos poupados de situações complicadas. Porque, olha, a gente às vezes reclama, mas a gente não tem nem ideia do quanto esses amigos espirituais fazem para amenizar as nossas agruras, as nossas quedas, os nossos equívocos, as nossas ilusões, né? E aí a gente volta para aquela página inicial. É preciso que nos mantenhamos em contato com o doador da vida, com essa seiva divina, com aquele que disse que eu sou a porta, né, para o caminho da libertação, para o caminho da verdade, para o caminho da luz. Enquanto ficarmos aqui presos às nossas ilusões, a nossa condição é bem frágil, é bem frágil. Ainda somos crianças espirituais, não tenhamos aquela ilusão de que, olha, já sou forte, não tenhamos essa ilusão. Somos muito frágeis ainda, muito frágeis. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Está assustadinha, Meire? Não, não. Alice é medrosinha. Que beleza. A Edith já está mais, né? A Edith está mais calejada, não tem problema, né, Edith? Então, vamos prosseguir aqui a nossa leitura. Edith está com o livro ou não? Então, deixa eu pedir a Ana para ler um pouco. Falta 15, hein? Falta 15? Então não vai dar para acabar o livro, o capítulo. Não dá para acabar o livro, não. Quer que leia mais um pouco? Acho que dá para ler só um pedacinho, Ana, por favor. Vamos lá, então. Mas, e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Belas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é socorro. E não se extermina. No entanto, aduziu sob forte pressão qual o efeito desses projéteis. Assustam terrivelmente, respondeu ele, sorrindo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu, mais significativamente e acrescentou: poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando, talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemporou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidades para os seus veículos de manifestação, da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem por meio de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente por impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência.
Quanto à responsabilidade dos que matam, isto é outra coisa. E além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso, modificado, pode ressurgir todos os dias, pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto, para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Para quê, Pepe? Para. Eu deixo que você explana, tá, Pepe? Gente, eu não vou explanar muito por causa do horário, mas aqui nós temos assim, ele vai falar da nossa ilusão da morte, né? Ele vai dizer que aqueles projéteis eletromagnéticos são capazes de desintegrar temporariamente o organismo perispiritual daqueles irmãos, então vai desintegrar, vai recompor pela energia mental, mas vai desintegrar temporariamente. Então, aquilo, para eles, é pavoroso, é pavoroso. Então, ele disse que, mas esses corpos podem ser recompor diariamente, enquanto que, quando desencarnamos na Terra, às vezes levamos milênios para conseguir uma nova oportunidade de reencarnação. Nós falamos sobre isso ontem, no estudo de ontem, né? E falamos que a gente é tão imaturo que não valorizamos devidamente a oportunidade da reencarnação. Nós espíritas falamos assim com uma leviandade sobre, não, porque na outra vida, não, porque na próxima vida, como se fosse assim uma coisa automática, eu vou ali, troco de roupa, estou pronto. E a gente esquece do trabalho. A gente vê na reencarnação de Segismundo que há dezenas de pessoas envolvidas para organizar aquela reencarnação, que há pessoas envolvidas para estabelecer a proteção, que há planejamento, que vai aquela vida, aquela trajetória vai se cruzar com inúmeras outras trajetórias nos momentos apropriados e oportunos, que aquelas outras vidas vão se... Então, é uma teia de fios infinitos. Imagina para você organizar, para você planejar, para você tentar aproximar aquelas pessoas naquela oportunidade. E aí a gente simplesmente não está satisfeito, chuta o balde e, não, deixa para a próxima, e aí a gente abre mão das nossas possibilidades de corrigenda, de reparação, de, enfim, não fazemos jus ao investimento que é feito para que agora nós estejamos aqui nesse momento. A gente não faz jus a isso, né? Só para a gente refletir, aí vocês pensam, quiser falar alguma coisa rapidinho, um minutinho aí, alguém quiser fazer um comentário. Eu acho que você, Pepita, explanou muito bem, né? E veio na reencarnação de Sigismundo, aquela lição que nós lemos ontem realmente é muito profunda, para nós meditarmos sobre essa grande oportunidade que temos, né? E não sabemos valorizá-la. Então, eu vou pedir a Glorinha para nos brindar com a sua voz, a sua canção. Mestre se aproxima em silêncio docemente. Feliz
caiu a Glória. Glorinha, está fechado o seu som. Fechou o seu som. Seu som está fechado. Fui eu que saí aqui? É. As aflições se afastam, em paz eu tenho a mente em sua onipresença. Eu vivo livremente no doce livre tom, a voz do mestre ouvi, vibrando no silêncio e dizendo: estou aqui. Meu coração se alegra cantando até o fim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Não há amor igual ao que o mestre tem por mim. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Jesus por essa oportunidade desse encontro em que nos reunimos em seu nome para esse nosso pequeno estudo. Obrigada, Senhor, porque já conseguimos parar para refletir sobre as questões do espírito e da essência de nossa vida. Obrigada, Senhor, por essas obras que clareiam nossa mente, que abrem o nosso espírito a um entendimento maior da verdade. Nesse momento, te rogamos, Mestre, que possas visitar o lar de cada um dos nossos irmãos, que possas ir até lá, estender as tuas mãos sobre a mente de cada um, envolver-nos a cada um, Senhor, em tuas vibrações amorosas, para que possamos aquietar o nosso espírito, para que possamos serenar a nossa alma, para que possamos, de alguma maneira, ser instrumentos de paz e de harmonia onde nos encontramos. Envolve-nos, Mestre amado, com o teu manto de luz. Afugenta as sombras que muitas vezes insistem em demorar-se em nossa mente. Renova-nos, Senhor, a chama da esperança e da fé, para que, diante da turbulência do mundo, não percamos a serenidade e a confiança em Ti.
e que possamos aprender contigo a sermos mansos e pacíficos. Então, Senhor, te pedimos ainda que abençoes a todos os nossos irmãos. Pedimos especialmente pelo sobrinho do Jonas, que faleceu ontem, e da Solange, que abençoes a essa família, a esse casal que perde o segundo e agora era o único filho, de maneira assim, que foram apanhados desprevenidos. Então, fortalece a toda essa família. Ampara-os, Senhor, e ajuda esse irmão, que certamente está voltando para casa de uma maneira sem preparo, sem o esclarecimento necessário. E pedimos também por todos os espíritos que se encontram ao nosso redor, que foram trazidos para participar destes comentários simples, que eles sejam igualmente fortalecidos e amparados. E que os nossos irmãos que hoje não puderam comparecer, onde quer que se encontrem, sejam envolvidos nestas mesmas vibrações amorosas. E elevamos também o nosso pensamento para enviar à nossa querida Natane as flores do nosso coração, as flores que ela tanto ama, suas orquídeas, que onde quer que se encontre, receba a nossa saudade, o nosso carinho. Que assim seja.